Oi pessoal, eu sou Alisson Casagrande, fazendo mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou falar de um negócio que eu já vi gente perdendo avião por causa disso aqui. E no caso aqui, isso aqui estava no meu avião, mas estava na parte da ignição. Então não é algo assim tão grave, porque se o avião acontecer de cortar a ignição, ele vai afogar e você vem e pousa ele, a não ser que você estiver fazendo um 3D, alguma coisa mais complexa, mas no voo normal talvez não seja tão grave. Mas eu já vi gente usando esse tipo de coisa na chave principal, por exemplo, que alimenta o avião. E aí, o que pode acontecer? No caso aqui, ó, essa adaptação aqui foi feita porque, no caso da minha ignição, eu uso um regulador de tensão e uso uma bateria que tem esse conector, né, que é um XT60, e lá no regulador eu tenho um conector desse padrão Futaba aqui, né? Então eu fiz esse adaptador aqui para alimentar. Só que qual o problema? O problema é que com o tempo, e isso assim, tem bastante tempo, mas com o tempo, o que acontece? Esse ponto aqui, ó, onde acontece um certo movimento, né, devido à vibração do avião, o próprio fio balançando para lá e para cá, apesar dele estar protegido aqui com essa, né, tava assim, ó, protegido aqui, ó. Apesar desse tipo de proteção, evitar que o fio se movimente e tal, pode acontecer dessa proteção afastar. Aí, ó, acabou de quebrar. Então, o que acontece? Então, apesar disso evitar a movimentação do fio, vai acontecendo do fio poder romper. Eu já vi gente simplesmente chegando e soldando o fio assim, ó, direto, por exemplo, na chave liga e desliga do avião. E aí o que acontece? Com pouco tempo esse movimento vai fazendo com que o fio quebre, ou a solda mesmo, pode acontecer dela estar talvez não tão bem feita e ela se partir. E aí onde acontece uma desconexão do fio e pode acontecer da pessoa perder o avião. Então, como esse tipo de problema algumas vezes não pode ser evitado, então o que eu aconselho? Quando você for usar um avião, ter um avião de um tamanho maior, né, acima de 20 cilindrada, por exemplo, a maioria das baterias vem com duas pontas dessas assim, ó, na bateria. A própria bateria vem com duas pontinhas dessa, ó. Então você usar duas chaves liga e desliga para o avião, você pode ligar na bateria, liga duas chaves liga e desliga para o avião, e aí você coloca as duas conectadas no receptor. Se acontecer de quebrar uma solda na chave, ou acontecer algum problema nessa transmissão, ou até mesmo um desses fios acontecer de soltar na bateria, que é difícil acontecer, mas pode acontecer de soltar uma perninha dessa, então você vai estar mais garantido que isso não vai te dar problema. No caso aqui, isso aqui está alimentando a minha ignição, tá? Então, como está alimentando a minha ignição e eu não tive problema por muito tempo com isso aqui, eu vou simplesmente refazer esse trabalho e continuar usando dessa forma, tá? Até mesmo porque não tem muito como eu fugir disso, tá? Porque lá a minha alimentação é dessa forma e não tem como eu mudar muito isso aqui, porque tudo que eu cair nesse tipo de conector vai ser complicado, porque se o fio fosse mais grosso, essa chance dele quebrar aqui era menor. Mas para evitar isso, o que eu vou fazer? Eu vou refazer esse reforço que eu tinha feito aqui, ó, com esse tubo termorretrátil, e vou agora estar usando um fio um pouco mais grosso, ó, porque esse fiozinho era bem fininho, ó, que é o que eu tinha na época. Agora esse é um próprio de bateria, e vou estar fazendo com um fio um pouquinho melhor
e vou fazer um reforço um pouco maior aqui com o tubo termorretrátil para acontecer dele não soltar na solda, porque aqui ó, no meio do fio é muito difícil de acontecer esse tipo de problema. No meio do fio ele praticamente não vai acontecer. O que acontece é dele quebrar aqui na solda. Então aqui é que a gente tem que caprichar, tá? Então isso aí é um vídeo só para dar uma dica aí, pessoal. Tomar cuidado com esse tipo de ponto de solda, essas coisas, que isso costuma dar problema no avião. Já vi gente perder avião por causa de solda ou de ponto de solda, assim, que pode acontecer de se perder, tá? E então é algo para se tomar um pouco de cuidado. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas às vezes preferem comprar uma chavinha. Quer ver? Às vezes a pessoa prefere comprar uma chavinha desse tipo, colocar lá no avião, liga, desliga, e fazer soldas aqui, ó. Vir e soldar o fio aqui, ó. Só que fica um ponto fraco, porque a solda feita aqui, ela pode acontecer dela se quebrar ou soltar. Ela é diferente da chave, aquela chavinha original que a gente usa para aeromodelo, né? Então temos aqui ó, uma chave original para aeromodelo, e a chave original para aeromodelo ela é diferente desse tipo de chave, se a pessoa usar esse tipo de chave, porque aqui, primeiro que ela só tem um ponto de contato, e que pode acontecer dele quebrar a solda ou simplesmente quebrar o fio aqui onde você soldou. Então isso é muito devido à vibração, a própria vibração do avião, movimentação de fio, esse tipo de coisa. Esse tipo de chave, apesar de algumas pessoas acharem que isso aqui é mais fraco, isso não é mais fraco do que isso aqui, ó. Ela é super boa, esse tipo de chave, tá? O que acontece? O fio, para começo de conversa, aqui na onde que ele é soldado, lá dentro ele também é prensado com uma peça de metal assim, e ele também é travado com essa parte de plástico. Então o fio, como eu estava explicando, aqui no meio ele não vai se romper, ele vai se romper aqui, ó, no ponto onde ele está sem o encapado, tá? E o que eu aconselho o pessoal a fazer é justamente isso. A pessoa vir com o fio da bateria, ligar aqui, tá? Vem com o fio de bateria, liga aqui numa chavinha, conecta essa ponta no receptor. Pega outra chave dessa, liga na outra saída da bateria e liga no receptor. De modo que a hora que você for voar, você ligue as duas chaves. Lógico, se você tem um avião pequeno, você não precisa fazer isso, tá? Não que não precise, mas o risco do avião pequeno é menor, o valor dele é menor também, né? Então, mas se você tem um avião maior, aconselho você fazer isso para evitar algum tipo de problema, tá bom? Então toma bem cuidado com essas soldas aqui, ó, que isso pode dar problema. Então é só uma dica rápida aí hoje. Falou, um abraço a todos e bons voos.